Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Tip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Até aqui, a gente viu como a agricultura mudou completamente a vida humana, criando populações gigantescas. Só que isso trouxe um desafio enorme, um novo problema para resolver. Pois é, como é que se organiza milhões de pessoas que nunca se viram na vida em cidades, reinos e impérios? Como se cria confiança e cooperação numa escala tão grande? A resposta, segundo Yuval Noah Harari, não está na nossa biologia, mas em algo que é só nosso. A nossa capacidade incrível de criar e acreditar em ficções compartilhadas. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Vamos começar com a mudança de mentalidade que a agricultura causou, depois vamos entender o que é uma ordem imaginada, como ela se sustenta, quais são os custos disso e, por fim, o superpoder que ela deu pra gente. Bora lá! Tudo começa com uma virada de chave fundamental na nossa percepção do tempo. É que a agricultura forçou a gente a parar de viver só o agora e a começar a viver quase que obcecado pelo futuro, pelo amanhã. Pensa um pouco nisso. Os caçadores-coletores, eles reagiam ao ambiente. Tinha comida? Comiam. Não tinha? Iam procurar. A vida do agricultor, por outro lado, era uma aposta constante no futuro. O trabalho duro de hoje só ia dar algum resultado meses depois. Cada uma dessas etapas aqui exigia um planejamento e uma fé quase inabalável de que o futuro ia recompensar o esforço de agora. Essa nova mentalidade, focada nas próximas estações, nos próximos anos, acabou criando o terreno perfeito para surgirem estruturas sociais muito mais complexas que também dependem da nossa crença em promessas futuras. E é exatamente aqui que o Harari apresenta o seu conceito central para resolver o problema da cooperação em massa, a ordem imaginada. Olha, o ponto crucial aqui é que uma ordem imaginada não existe de verdade na natureza, como uma árvore ou um rio. Ela é uma construção da nossa mente coletiva. É um acordo que todos nós, meio que sem combinar, fazemos para viver como se aquilo fosse real. E essas ordens, elas estão em todo lugar. Para pensar, não existem deuses, nações, dinheiro ou direitos humanos fora da nossa imaginação coletiva. A Peugeot, por exemplo, ela não é um carro, não é uma fábrica. É uma ficção jurídica, uma entidade que só existe no papel, mas que na prática emprega milhares de pessoas e movimenta economias inteiras. Essa citação do Harari é simplesmente genial, né? Ela resume tudo. Essa é a nossa habilidade única. Nenhum outro animal coopera em massa com base em histórias sobre coisas que não existem. E é essa capacidade que permite a gente construir pirâmides, catedrais e até empresas de capital aberto. É muito importante não confundir uma ordem imaginada com uma simples mentira. Uma mentira é algo que uma pessoa conta sabendo que não é verdade. Já uma ordem imaginada, essa realidade intersubjetiva, só funciona porque todos nós acreditamos nela ao mesmo tempo. O valor de uma nota de real, por exemplo, não está no papel, mas na nossa crença coletiva de que ela vale alguma coisa. Ok, mas se essas ordens são tão frágeis, se elas só existem na nossa cabeça, como é que elas se tornam tão poderosas e duram tanto tempo? Como é que elas são mantidas por séculos e séculos? A resposta é que a gente dá um jeito de torná-la real, de materializar a ideia. A arquitetura de uma igreja reforça a crença em Deus. A bandeira num prédio do governo reforça a ideia da nação. A toga de um juiz reforça o conceito de lei. O mito deixa de ser só uma ideia e vira parte da nossa realidade física, palpável. E claro, toda ordem precisa dos seus guardiões. Pessoas cujo trabalho é interpretar, reforçar e perpetuar esses mitos. Um único sacerdote, como diz o Harari, pode fazer o trabalho de 100 soldados, e de forma bem mais barata e eficaz. Por quê? Porque ele faz as pessoas acreditarem na ordem, em vez de só obedecerem por medo. Um dos exemplos mais claros de como um mito se transforma em lei é o Código de Hammurabi, lá na antiga Mesopotâmia. Ele não era só um conjunto de regras, era uma ordem social imaginada, que teria sido decretada pelos deuses. Agora, dá uma olhada nessa tabela. O que é fascinante aqui é como a lei oficializa uma hierarquia que não existe na biologia. Biologicamente, um olho é um olho, certo? Mas na ordem imaginada de Hammurabi, o valor de um olho dependia totalmente da classe social da pessoa. Essa crença compartilhada tinha consequências muito, mas muito reais, transformando um mito em uma realidade brutal para plebeus e escravos. Isso leva a gente para uma consequência bem doida e profunda. Se as ordens imaginadas nos permitem cooperar, elas também constroem muros ao nosso redor, muros invisíveis, que a gente nem sempre consegue enxergar. A resposta, claro, é os dois.
Essas ordens nos libertam da anarquia, mas ao mesmo tempo nos aprisionam dentro de um conjunto de regras, valores e até desejos que, na maioria das vezes, a gente não escolheu, só herdou. Harari usa um termo muito forte para isso: domesticação cultural. Do mesmo jeito que a gente domesticou o trigo e as ovelhas para nos servirem, nós, Homo sapiens, nos domesticamos através das nossas próprias ficções, criando regras que ditam exatamente como a gente deve viver. É a ordem imaginada que define o que a gente considera uma vida de sucesso, o que é um comportamento aceitável e, o mais impressionante, o que a gente deseja. Nossos desejos mais íntimos, muitas vezes, não são realmente nossos. Eles foram programados pela cultura onde a gente nasceu. E essa comparação no slide ilustra isso perfeitamente. A maioria das pessoas, em todas as culturas, dedica a vida a construir pirâmides. Só o que muda é o nome, a forma e o tamanho dessas pirâmides. Seja uma tumba de verdade no Egito Antigo ou uma cobertura com vista para o mar hoje, o mecanismo é o mesmo. A ordem imaginada nos dá um roteiro do que a gente deve querer da vida. Para fechar, vamos ver como tudo isso se junta para explicar o nosso domínio sobre o planeta. Afinal, qual é o superpoder que a gente ganhou com toda essa crença em ficções? Esse é o ponto-chave de tudo. Chimpanzés conseguem cooperar, mas só em grupos pequenos. Formigas cooperam aos milhões, mas de um jeito rígido, programado pela genética. Só o Homo sapiens consegue cooperar com milhões de estranhos de forma flexível e adaptável. E o segredo para isso são as ordens imaginadas. Pensa só na produção de uma única ogiva nuclear. Ela precisa da cooperação de mais de 1 milhão de estranhos espalhados pelo mundo. Dos mineiros que extraem o urânio até os físicos que calculam as equações. Eles não se conhecem, mas cooperam perfeitamente porque acreditam nos mesmos mitos. Nação, dinheiro, ciência. É essa cooperação em massa que nos deu um poder que nenhuma outra espécie jamais teve. E essa pergunta que fica no ar, né? Se a nossa realidade é toda construída em cima de histórias, o que acontece quando a gente começa a contar novas histórias? Na nossa próxima análise, vamos ver como essa complexidade toda levou ao surgimento de impérios, da escrita e da burocracia. Este episódio foi gerado com o apoio de inteligência artificial para maximizar clareza e profundidade. Para uma compreensão completa, eu recomendo fortemente a leitura da obra original, que pode ser comprada no link da descrição. Assim você também ajuda o canal. E se gostou, curte e compartilha. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.